Olá, olá amigos do canal Silvio de Moura Bernardes, do programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Aqui é o professor Silvio Bernardes para esse encontro empolgante, não é só uma live, vai ser uma aula, não é? Não pretendemos que esta aula seja uma aula de bioquímica, mas nós vamos falar da frutose, temida por uns, respeitada por outros e amada por uma grande quantidade de pessoas. A frutose é um açúcar. Sem esse tipo de açúcar, você, por exemplo, não existiria. Portanto, é muito importante que você preste atenção nesta videoaula de hoje, porque nós vamos fazer uma análise sobre a frutose, desvendando alguns mitos e ensinando algumas verdades. Vem comigo e a gente começa agora. Como base conceitual, nós perguntamos o que é um açúcar. Os açúcares são carboidratos. O que são carboidratos? São moléculas formadas a partir da união química de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como é que isso está na frutose e em todos os açúcares simples? Está nessa base, olha, uma parte de carbono para duas de hidrogênio para uma de oxigênio. Todos os carboidratos, especialmente esses açúcares simples, eles sofrem uma oxidação no corpo humano e essa é a principal via metabólica produtora de energia para a maioria das nossas células. Inclusive vem pelo processo de fotossíntese, que é uma reação que há nas plantas, não é? Diante da luz solar, mais o que elas tiram do solo. Bom, 1 grama de frutose, para que você tenha ideia, fornece 16 kJ de energia. E o que é que nós veremos nessa videoaula? Nós conheceremos os açúcares e aprenderemos a distinção entre vários tipos. Nós também veremos alguma coisa sobre o metabolismo da frutose e do sorbitol, sua principal indicação e consequência decorrente do uso inadequado. Também estaremos vendo o conhecimento dos níveis sanguíneos normais, bastante interessante estabelecer isso aí, a importância disso no metabolismo. E veremos o que há de bom e o que há de ruim na frutose, ainda hoje. Vamos em frente, pessoal. Bom, observem bem, para que a gente entenda melhor, a gente vai começar distinguindo glicose e frutose. O que são glicose e frutose? São carboidratos simples. Existem outros sim, mas o interesse da gente é nesses aí. A glicose e frutose podem estar juntas, integrando outro carboidrato mais complexo, um disacarídeo, por exemplo, a sacarose, o açúcar de cana ou de beterraba, não é? Sacarose é a união de uma molécula de glicose com outra molécula de frutose, ok? Existem outros açúcares, sim, o açúcar do leite, não é? A lactose, que é a união de uma glicose com a galactose, mas o importante da gente aqui é onde a glicose e a frutose participam. Quando a gente vai observar a composição de glicose e frutose, olha só aí essa composição, você está vendo aqui a setinha, olha. Glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 8 átomos de oxigênio. E a frutose, quanto tem? 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, qual é a diferença entre elas? Já que tem as mesmas quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos para esse quadro que está aqui, logo aqui abaixo dentro do vídeo ainda, né? E a gente vai entender a isomeria. O que é isso, professor? Presta atenção. Você tem aqui um oxigênio e tem 2 hidrogênios aqui de lado. Mas se em vez de ter os 2 hidrogênios em linha reta, você tiver um hidrogênio em cima e outro aqui de lado, ou um hidrogênio de lado e outro embaixo, você tem um isômero. É água de qualquer forma, não é? H2O é sempre água. Mas tem vários tipos de água. Tem água em forma de vapor, água líquida, água em forma de gelo. Ponto. Então, a forma como se apresenta depende do arranjo dos isômeros, tá certo? Por isso a gente chama isso de isomerase, não é? Agora, preste atenção aqui. Nós estamos aqui com esta composição, mas com os 2 isômeros, a glicose e a frutose.
Observem que do carbono 4 em diante, elas são exatamente iguais. Vocês estão vendo? Olha, carbono 4 em diante são iguais. E o que tem a diferença é aqui em cima, porque a glicose forma esse grupo aqui em cima, que é um grupo aldeído, portanto ela é uma aldose, ela forma aldeído, e a frutose forma esse aqui, olha, carbono com dupla ligação com oxigênio, que é um grupamento cetona, portanto ela é uma cetose, porque ela tem uma isomeria que forma cetona, a glicose não tem, mas tem aldeído, então é uma aldose, quimicamente falando, ok? Mas vamos em frente ainda para entender melhor esse metabolismo e preste atenção você aqui. Olha que coisa boa a glicose. A glicose, a frutose, por exemplo, entra na célula livremente, ela não precisa de insulina, como o outro açúcar amiguinho dela, que é a glicose, que só entra na célula se tiver insulina para ajudar. A frutose entra livremente, porque ela vai por difusão passiva, etc e tal. Pois bem, então, dentro da célula, a frutose vai ser transformada em frutose 6-fosfato e depois ela vai para as mitocôndrias, que são as verdadeiras usinas produtoras de energia da célula, e lá na mitocôndria ela passa por uma série de reações químicas, como o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, e vai ser transformada em ATP, que é a forma como a célula armazena energia e prepara-se para, quando o corpo precisar, ela liberar. ATP é a sigla de trifosfato de adenosina. Ok, uma outra via metabólica da frutose, qual é, professor? Bem, a frutose pode ser absorvida pelas células do fígado, elas entram em contato com uma enzima chamada isomerase. A isomerase dá uma trabalhada bioquimicamente na frutose e joga ela para que o ciclo de Krebs de dentro das mitocôndrias transforme em energia sob a forma de ATP. Viram que são caminhos diferentes, mas sempre vai gerar energia sob a forma de ATP? Mas tem outros caminhos da frutose? Sim, tem. A frutose também pode entrar na célula e ter contato com inositol e gerar glicose, que gera energia sob a forma de ATP. Eu não coloquei aqui ainda, mas ainda tem um tal de sorbitol que entra por aí também, mas é o contrário, ou seja, a glicose pode usar o sorbitol para se transformar em frutose e por aí vai. A frutose é o açúcar mais doce que a gente pode conhecer, e ele é 1,7 vezes mais doce do que o açúcar da glicose, não é? E por isso é que as empresas, as fábricas preferem tanto ele, porque elas podem ter um produto mais barato que seja igualmente doce, não é? E às vezes jogam bastante frutose, xarope de milho, por exemplo, que é uma bomba de frutose em muitos alimentos delas, né? E aí prejudica o metabolismo das pessoas. Bom, e agora, professor? Agora eu tenho uma bronca, um abacaxizinho para descascar com você. O problema de frutose, portanto, não é você ingerir frutose. Se você ingerir frutose sozinha, muitas frutas, muita verdura, daqui a pouco a gente vai ver, mas principalmente muitas frutas têm frutose. A cana-de-açúcar tem frutose? Tem, porque ela tem sacarose, que é glicose mais frutose. Bom, o que acontece então com a frutose? Por que ela está tão difamada? A frutose é causa de esteatose hepática, frutose é veneno e por aí vai. Nada disso. O veneno depende de quem usa inadequadamente a frutose. Como a frutose é muito mais doce do que a glicose, basta um pouquinho na ponta da língua, você já está sentindo um sabor maravilhoso. Mas quando alguém
ingere frutose. E vejam que eu apresentei para vocês 3 dos 6 caminhos que tem da frutose no corpo da gente, para até gerar energia. Enquanto a gente estiver ingerindo frutose e a frutose gerando energia sob a forma de ATP, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Agora, quando a frutose for ingerida e você também ingerir uma alta quantidade de glicose, e acontece isso com muita gente, né? Vai comer uma fruta e tem que botar uma pancada de açúcar. Aqueles doces, né? De fruta cheios de açúcar. Aquilo tem a frutose e tem a glicose do açúcar. E quando o teu corpo absorve frutose mais glicose, aí dá uma coisa lá dentro, porque é excesso de fonte de energia. O corpo não sabe bem o que faça com isso. Isso vai para dentro das células, dá uma reviravolta nelas. E o que acontece é que, em vez de se formar a isomerase ou frutose 6-fosfato, o que se forma desse excesso de frutose com glicose é gliceraldeído 6-fosfato. Qual é o problema dele? É que ele vai gerar o glicerol e o glicerol vai se juntar com algumas moléculas gordurosas do corpo ou da alimentação, são os ácidos graxos, né? E quando você tem um glicerol oriundo da transformação do gliceraldeído 6-fosfato, o glicerol entra em contato com 3 ácidos graxos, ele forma os triglicérides, os temíveis triglicérides ou triglicerídeos. Então você está vendo aí que o problema da frutose não é a frutose, são as misturas que nós fazemos com ela. Por isso, alguém vai e come uma fruta excelente, aí vai comer uma tapioca. A tapioca está cheia de coisa que se transforma em glicose no teu corpo. E você misturou fruta com essa goma aí, e aí você teve uma overdose de açúcar. E então a coisa vai ficar feia para o seu lado, porque você vai terminar seguindo esse caminho aqui, olha, esse 4º caminho e formando os triglicéridos que podem estar obstruindo tuas veias, tuas artérias, etc. e tal. E para você que achava que dominando aqueles 4 mecanismos já estava pronto, já estava sabendo tudo, eu quero trazer esses caminhos complexos aí. Todos esses caminhos são complexos demais e eles são oriundos de toda essa tralha de reações que acontece a partir da frutose. Olha só aí você tem a frutose, tem as aldolases, redutases, que podem, agindo aqui, né, pode tanto gerar sorbitol quanto gerar glicose. E esse sorbitol, quando a glicose entra em contato, ou se transforma nele e termina gerando frutose. Portanto, tanto a frutose pela via do inositol pode gerar glicose, como a glicose pela via do sorbitol pode gerar frutose, beleza? O corpo precisa de mais, mas quando tem excesso vai virar esteatose hepática. E vamos aqui ampliar um pouco mais os efeitos metabólicos da frutose no organismo dos seres humanos. Por exemplo, a ingestão moderada de frutose presente nos alimentos naturais, nas frutas, tem efeitos benéficos a partir da utilização dela como elemento formador de energia, que pode ser gasta para as funções vitais ou armazenada para mais tarde, se o corpo precisar vir a ser usada. Portanto, no campo da frutose tem coisa boa? Tem sim. A frutose apresenta um efeito catalítico. O que é isso, professor? É que ela pode estimular a translocação da
glicoquinase. E qual é a consequência disso? A glicoquinase quando ela está translocada, ela vai causar um tipo de reação chamada fosforilação da glicose no metabolismo dos hepatócitos e poderá formar lesões por aí, tá? Bom, os adultos normais apresentam um aumento significativo da tolerância à glicose quando doses baixas, catalíticas, não é, de frutose são adicionados ao montante da glicose. Então, olha, aumentou a tolerância à glicose quando frutose é adicionada. A frutose também já foi utilizada no tratamento de intoxicação alcoólica aguda. Existe até um relato que diz que estudos indicam que 500 ml de frutose a 40% ofertados em um período de 30 dias aumentava em cerca de 25% a taxa de declínio, quase que não sai, né? De declínio dos níveis de etanol, um dos álcools que circula pelo corpo da gente, né? E agora eu trouxe para você algumas informações sobejamente importantes, hein? Presta atenção a esse quadro aí, porque ele é muito esclarecedor. E o quadro que você está vendo aqui ao lado dá uma ideia, gente, de algumas coisas. E atenção, você que é meu paciente, hein? Ficou chateado comigo porque você é diabético. Eu disse nada de banana. E você ficou chateado, diabético, esteatose hepática, que é degeneração gordurosa do fígado. Aí agora você vai entender o que é que eu fiz de bom com você, tá? Olha esse quadro aqui. É o quadro dos açúcares simples em alguns alimentos. E a gente vai ter aqui frutas, mel e as hortaliças, mas não interessa muito as frutas. Olha, por exemplo, a maçã, ela tem de 6 a 8 partes de frutose e tem pouca glicose, de 1 a 4 partes. Mas ela também tem sacarose, de 1 a 5 partes. E esta sacarose pode sim ser um problema, porque a sacarose também, além da glicose, também tem frutose, não é? Agora veja bem o suco de maçã. Você tem a fruta e você tem o suco da maçã. Ele continua com 6 a 8 partes de frutose e ele continua com 1 a 4 partes de glicose, mas presta atenção aqui, a sacarose aumenta substancialmente. E também o sorbitol, lembre-se que o sorbitol é um degrau para se transformar em outra substância. E também o sorbitol é importante porque ele se mantém um tanto quanto estável, ele não cai. Então é melhor da gente conversar sobre ele, tá? Isso é a banana, viu, gente? Olha a banana. Olha, gente, 2 a 4 partes de frutose para 3 a 6 de glicose. E olha, gente, 6 a 14 partes de sacarose. Você agora deu para entender, não deu? Banana é uma pancada. Para você que tem esteatose hepática, você que tem diabetes, banana é uma pancada. Você está entendendo agora por que eu tiro a banana? Eu digo aos meus pacientes com diabetes, não use banana em hipótese alguma. Muito bem, agora você tem outras frutas por aqui, notem que os níveis estão decaindo, mas aqui e acolá aparece uma coisa interessante, por exemplo, o suco de laranja é de 2 a 6 partes de frutose para 2 ou 6 glicose, isso é o suco de laranja, só que esse suquinho de laranja chega a ter 2 a 4 partes de sacarose. E isso pode ser muito significativo para você, né? Dependendo de onde você está. Então, aqui estão os outros vegetais com os seus teores de frutose, os seus teores de glicose, o seu teor de sacarose aqui, mais o teor de
sorbitol também, tá? O mel, gente, o mel, olha só, o mel tem 41 partes de frutose para 34 partes de glicose. Portanto, ele tem glicose e frutose, agora é fraco em sacarose, porque as abelhas já repartiram tudo, né? E vem as hortaliças, que são realmente paupérrimas em sacarose e frutose, né? Em glicose, perdão, e frutose também. Talvez a gente não tenha um quadro tão explicativo e tão elucidativo quanto este quadro que está aí na sua presença. Sim, porque neste quadro nós vamos verificar os alimentos, o que é permitido, o que é proibido numa dieta sem frutose. Agora a gente vai ver como é que realmente podemos ter uma dieta sem frutose. Mas, professor, você defendeu tanta frutose? Sim, defendi a frutose, mas eu quero lhe dizer que a frutose é barra pesada quando ingerida em quantidades inadequadas. Se falta, você se prejudica, se tem excesso, você também se prejudica. E antes que você esteja pensando em ir embora, quero dizer que agora é que eu vou falar de reprodução e frutose, para você saber por que o título desse vídeo. Portanto, aguenta mais um pouco aí, porque você só faz bem, tá? Olha só os alimentos aqui, os laticínios, por exemplo, não tem frutose. E aí você tem, quais são os laticínios permitidos? Todos eles, com exceção do iogurte com frutas. Pode o iogurte natural sem frutas, para quem usa laticínio, pode, mas com fruta não. Porque aí vai ver a molécula de lactose, que tem glicose mais galactose, juntará glicose com frutose, vai ficar extremamente energético e o teu corpo vai cobrar isso, que é uma coisa. Produtos de origem animal, como carnes, peixes, aves, ovos, batatas, batatas maduras demais, batatas novinhas, batatas deixadas ao ar livre por 10 dias. E qual é a implicação do lado de cá? O que é proibido? Batatas em conserva, sim, essas não devem ser ingeridas. E aqui estão as frutas. Olha, pessoal, nenhuma fruta deve ser ingerida se você quiser uma dieta sem frutose, porque todas elas têm frutose. E as hortaliças? Bem, existem hortaliças que não têm frutose, existem outras que têm frutose. Então, observe: vagens, abobrinhas, salada verde, espinafre, aipo, alho poró, aspargos, couve-flor, agrião, endívia, não tem frutose, mas todos os outros legumes têm frutose, especialmente legumes frescos, como grão de bico, lentilha, fava, ervilha seca e por aí. E fazendo questão de dizer que grão de bico, lentilha e ervilha são leguminosas, ok? Mas vamos ver aqui condimentos. É verdade que condimentos também podem ter frutose, sim, especialmente quando é adicionada. Por exemplo, alguns condimentos à base de cebola, de pepino pequeno, ketchup, canela, baunilha, molhos comerciais, isso pode ter frutose. E o que é que não tem? O sal, a pimenta, o vinagre, a gelatina, a maionese caseira, preparada com ovos, vinagre de maçã e óleo, essa não tem frutose. Muito bem, e então quais são os açúcares que não têm frutose? A glicose, a maltose, a destrina maltose, o cacau, os doces caseiros com leite natural, sem açúcar, farinha de trigo, ovos, manteiga, glicose de qualquer origem, cremes caseiros com glicose, tudo tem glicose, que é terrível, mas não tem frutose, tá? E aqui a gente vai chegando nesse quadro aqui embaixo e vai vendo diversos produtos como leite infantil, substituto do leite e por aí vai, que tem e que não tem. Produtos com sorbitol devem ser evitados, hein? Prestem atenção aí, especialmente você que tem uma facilidade de aumentar
a sua concentração de açúcar no sangue. E chegou o momento que eu prometi a você desde o princípio, que deu título a esse vídeo: a frutose e a existência humana. Olha, minha gente, para que exista um ser vivo, é preciso que haja a fecundação. E da fecundação vão participar o ovócito, o óvulo, e o espermatozoide. Essas células se fundem para formar um novo ser, né? Aí, a partir daí, da fusão de espermatozoide com óvulo, vamos ter o embrião, né? Então, a frutose é muito importante. Por quê? Porque o espermatozoide precisa de energia em grande quantidade. Imagina aquela célula com a cauda imensa, cheia de mitocôndrias, para poder balançar aquela cauda para nadar através do sêmen, subir pelo corpo, pelo aparelho reprodutor feminino, até encontrar na última parte da trompa, já quase do lado de fora, uma região ampla chamada ampola da trompa de Falópio, que é onde encontra-se o espermatozoide com o óvulo. Olha que coisa romântica, num jardim maravilhoso eles se encontram. Mas até o espermatozoide chegar lá, ele precisa de muito combustível, porque essa estrada gasta um combustível besta. E a frutose é o componente essencial para o metabolismo e movimentação dos espermatozoides. Eu falei, a frutose é o combustível essencial. Tanto é que glândulas produzem um sêmen, que é um líquido riquíssimo em frutose. Para que os espermatozoides, eles têm que ter uma fonte de energia rápida, e a frutose é muito mais rápida do que a glicose como fonte de energia. Portanto, na sua existência, houve um espermatozoide, e ele só chegou lá para formar você porque tinha muita frutose jogada para ele, principalmente pela vesícula seminal, tá? O espermatozoide, a frutose é secretada através das vesículas seminais. Olha que coisa importante. As vesículas seminais, né, produzem o sêmen, e elas já estão com esse sêmen cheio de glicose, e ele joga isso no meio onde os espermatozoides estão. Então, olha, normalmente se faz a dosagem de frutose em amostras de sêmen. Com que finalidade, professor? Com a finalidade de ver se o indivíduo tem uma doença chamada azoospermia. O que é isso, professor? Ausência de espermatozoides no sêmen. E se não tem espermatozoide no sêmen, minha gente, não tem procriação. Vocês estão entendendo a importância da frutose? Pois é, então quando querem saber se está assim, fazem testes de frutose, tá certo? Porque se não tiver frutose, espermatozoide não se mexe. Ok, e quando o paciente apresenta baixo volume de ejaculado, ou seja, ele chega ao orgasmo, ejacula, mas o sêmen é pouquinho, né? Tem pouca substância, quase não tem frutose, esse indivíduo tem um problema chamado hemospermia. Então nós temos duas condições ligadas à presença de frutose no sêmen humano: azoospermia e hemospermia, né? A frutose, minha gente, ela pode estar ausente ou diminuída na produção aí, não é? Na produção dos espermatozoides. Mas a diminuição dela ou a ausência dela vai fazer com que tenha alguma coisa, ou seja, alguma coisa pode estar contribuindo por isso. A não formação dos canais deferentes,
olha, que são canais através dos quais o espermatozoide sai do testículo, passa pelo epidídimo e sobe até a uretra prostática, no caso aí, não é? Mas antes ele se acumula numa bolsa, porque o canal deferente faz uma bolsa, que é a ampola, não é? E ali os espermatozoides se depositam e as vesículas seminais, olha, vão jogando aquele líquidozinho com frutose neles, e eles ficam felizes da vida, aguardando a hora de serem expulsos do corpo do homem para o corpo da mulher, não é? Então, minha gente, quando acontece a não formação de canais deferentes, ou dos canais das vesículas seminais, ou uma obstrução dos canais ejaculatórios, aí a gente tem que trabalhar e ver os níveis de frutose, porque pode ser que o indivíduo tenha os espermas normais, pode ser que o indivíduo tenha a quantidade de espermatozoides normais, mas a forma está normal e tudo, mas não tem frutose para dar energia a ele, e aí essa pessoa não vai poder procriar. Você já viu que coisa maravilhosa essa informação? E agora, depois desse banho de frutose, lembre-se, frutose não deve ser consumida com glicose. Não, frutose dá energia ao corpo, ela é muito boa para isso. O corpo pode metabolizá-la de várias formas diferentes, mas quando existe uma sobrecarga de frutose com glicose, você vai formar triglicérides que vão empanturrar as células do teu fígado de gordura e vão provocar esteatose hepática, que pode ser muito grave, inclusive com degeneração do seu fígado. Portanto, frutose na medida certa, ok? Com muita fibra junto, evita os sucos o máximo que você puder, mas se tomá-lo, não toma com alguma fonte de glicose, por isso que eu fiz questão de dizer aqui as fontes de glicose também, não é? E eu quero agradecer a todos vocês, dizer que o canal Silvio de Moura Bernardes tem uma série de cursos, alguns gratuitos e outros pagos, e que realmente agora nós estamos iniciando, aproveitando de falar de glicose e frutose, um curso maravilhoso. Na verdade, é uma imersão em prevenção e controle do diabetes. Você vai aprender muito mais dessa dobradinha de glicose e de frutose, porque quando falta uma, ela forma a outra e assim por diante, e a gente nunca perde energia. E você, diabético, já aprendeu uma coisa agora que vai aprender muito melhor na imersão em saúde, em prevenção e controle do diabético. Quando você tem aquelas quedas de energia, o que é que você pode fazer para não ter que estar correndo atrás de glicose e recuperar a sua energia, hein? Uma dica importante para você que a gente vai dar durante o curso, não é? Então, aqui nos comentários do vídeo, você vai ver o referencial para você ir para grupos do WhatsApp, que esperar lá para a gente fazer o lançamento do Imersão em Prevenção e Controle do Diabetes. Mais que isso, você também vai ter no primeiro comentário do vídeo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário do vídeo, então você vai ter também essa preciosa informação, tá certo? Olha, a gente se encontra na próxima terça-feira, às 16 horas, porque hoje foi um programa extra, não é? A gente se encontra na próxima terça às 16 horas no programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Tchau, pessoal. Até terça.